Olá, eu sou o Hugo de Bolsas e Batanados e hoje estou aqui com algumas novidades para vocês. A primeira é que o episódio 19, em que falamos do halving da Bitcoin, de como investir na plataforma eToro e de alguns destaques dos mercados financeiros, já saiu no Spotify, no Apple Podcasts e em todas as plataformas de streaming. E a segunda é que vamos começar a ter algumas rubricas aqui no nosso canal de Instagram e de Facebook. Vou hoje começar por vos falar um pouco do livro que vos recomendei no episódio 17, em que também fizemos uma introdução às criptomoedas. O livro que eu deixei recomendado era este, o Internet of Money, do Andreas Antonopoulos. Este livro, como eu mencionei, não é um livro convencional, não é um livro com uma história de início ao fim, nem é um livro técnico. É um livro em que o Andreas compila algumas palestras que foi dando à volta do mundo, entre 2012 e 2016, onde explicava um bocadinho do que era a Bitcoin, de algumas das suas funções, e que Bitcoin não se resumia apenas à função moeda. O título deste livro já nos diz muito sobre ele. The Internet of Money, a internet do dinheiro, significa que a Bitcoin não é apenas dinheiro, não serve apenas para a troca de bens. Essa é apenas uma das funções, e reduzi-la a isso é ser bastante redutor quanto à potencialidade da Bitcoin e da blockchain onde ela se insere. Um dos exemplos que ele dá é esse mesmo. É que, se dissermos que o Bitcoin é apenas moeda e serve apenas para fazer compras normais como o euro e o dólar, é o mesmo que dizer que a internet apenas serve para trocar e-mails e que se um dia deixarmos de trocar e-mails, a internet não serve para nada. Ora, isto, como podem perceber, é errado. Dizer que se a Bitcoin chegar ao valor de zero não tem mais utilidade, isso também é errado. Porque ela tem muitas outras utilidades para além de ser um investimento ou uma moeda normal. Outro dos exemplos que ele fala é que sempre que há uma inovação nova no mundo, o mundo desconfia, o mundo ridiculariza e o mundo não está preparado para ela. Porque as infraestruturas que temos não estão preparadas para inovações e demoram muito tempo a ser adaptadas. Um dos exemplos mais comuns que ele dá é o exemplo da eletricidade. Antes de existir eletricidade, nós tínhamos casas com infraestruturas preparadas para gás. E era com gás que as casas funcionavam. E apenas os mais ricos e aqueles mais criativos e inovadores e diferentes, os early adopters, conseguiram ter acesso à eletricidade no início. O que é que acontecia? Como a infraestrutura das casas estava preparada para o gás e apenas para gás, as casas não estavam preparadas para a eletricidade. E isto levava a muitos problemas, nomeadamente a incêndios. Era muito recorrente incêndios. E o que ele menciona é que as pessoas eram ridicularizadas por terem eletricidade em casa e quase todos os dias nos jornais se dava destaque à quantidade de incêndios que começou a existir por causa da eletricidade. E a maior parte das pessoas dizia que a eletricidade nunca iria ser usada pela população em geral, que não fazia sentido, que não era preciso para nada, porque o gás já fazia tudo isso. E hoje em dia nós não conseguimos viver sem eletricidade. Um outro exemplo que ele dá é dos carros. Nós tínhamos estradas preparadas para cavalos, estradas maioritariamente de terra batida, e quando o carro surgiu, novamente os early adopters, os ricos, alguns visionários, é que adotaram o carro. E o que é que aconteceu nessa altura? Como não tínhamos infraestruturas, neste caso estradas preparadas para carros, os carros não conseguiam funcionar muito bem nessas estradas. Então era normal que avariassem. E na altura também se ridicularizavam os donos dos carros. Muitos jornais na altura diziam que o comum era vermos os donos dos carros debruçados sobre os carros a tentar perceber qual era o problema, porque estes davam tantas avarias que não fazia sentido. Os cavalos eram mais rápidos, viravam melhor, eram mais seguros. E hoje em dia toda a gente tem carros. O que acontece é que quando há uma inovação, a infraestrutura que temos não está preparada de todo. Mas, com o tempo, vai-se criar uma nova infraestrutura. E não é uma infraestrutura apenas para aquela nova inovação. Nós criamos estradas a Alcatrão que não são apenas para carros. Nas estradas de Alcatrão também conseguimos andar com cavalos. A nova infraestrutura também acomoda aquilo que se usava antigamente. Mas não só. A nova infraestrutura também permite que haja mais inovações. Por exemplo, nós tivemos o carro, bicicleta, trotinete, um monte de meios de transporte novos que estão acomodados nestas novas estradas, que não poderiam ter existido se ainda tivéssemos estradas de terra batida. Ele menciona que com a Bitcoin é um bocadinho o mesmo. Nós temos um sistema monetário baseado em bancos que demoram muito tempo a fazer transferências internacionais, cobram altas comissões, e a Bitcoin vem desestruturar um bocadinho isso tudo. E é preciso uma nova infraestrutura. Essa infraestrutura é a blockchain. Agora fica a questão, nós podemos acomodar
o sistema que temos na blockchain? Claro que podemos. Nós podemos atrasá-la. Nós podemos programar para que as transferências demorem 5 dias, uma semana, aquilo que nós quisermos, para que as comissões sejam altíssimas, como os bancos praticam muitas vezes. Ou seja, nós podemos ter na mesma aqueles produtos incorporados nesta nova infraestrutura. Lembro-me quando comecei a investir em criptomoedas, em 2017, que muitas das notícias eram a ridicularizar, a dizer mal. Aliás, existia até um site muito caricato que basicamente juntava títulos de jornais e revistas onde diziam que a Bitcoin ia morrer ou já estava morta. E na altura a Bitcoin já tinha morrido centenas e centenas de vezes. E a verdade é que ela ainda cá anda. Portanto, isto mostra um bocadinho como é que as coisas estão a evoluir. Outra coisa, quando a internet surgiu, por exemplo, em 1989, quem se sentiu aqui ameaçado e começou a dizer mal e que isto não ia resultar foram as companhias de telecomunicações, as companhias telefónicas. E o que é que acaba por acontecer mais para a frente? É que todas as comunicações são feitas via internet. Estas grandes empresas que começam por dizer mal do produto, dizer que nunca vai funcionar, que não vai ter sucesso, muitas vezes acabam por depois aderir a este mesmo produto e é aí que vai começar a grande transformação no mundo. Com o Bitcoin, eu lembro-me de há 2, 3 anos, o que aconteceu é que os grandes bancos estavam a dizer mal e que isto não ia ter sucesso e que era um risco. E lembro-me, inclusive, do CEO da JP Morgan dizer que a JP Morgan nunca iria ter produtos ou nunca iria recomendar produtos que envolvessem blockchains e bitcoins porque isso era apenas um esquema para ganhar dinheiro. Diziam muitas vezes que era um esquema de pirâmide, que não faz sentido nenhum. Quem conhecer minimamente a estrutura de como funciona a Bitcoin, ela é descentralizada. Dizer que é uma pirâmide é ridículo. E o que é que acontece? É que há dias eu li uma notícia que esse mesmo CEO da JP Morgan já estava a ponderar que a JP Morgan começasse a aderir a estas novas tecnologias, à Bitcoin, à blockchain. Portanto, bastou um período muito curto de tempo, de 2, 3 anos, para que estes grandes bancos começassem a sentir-se ameaçados e começassem a pensar em estratégias para incorporar esta nova tecnologia. É um bocadinho essa transformação que o livro vos fala. Todos os exemplos que eu mencionei neste vídeo estão presentes no livro, estão muito mais. Ele fala de muitas mais coisas, desmistifica problemas, por exemplo, se qualquer pessoa pode criar uma criptomoeda, quantas criptomoedas podem existir no futuro? E isso não vai ameaçar a Bitcoin. Todos nós podemos ter a nossa própria criptomoeda. Cada uma vai ter valor para aquelas pessoas que a utilizarem. Isso vai tirar poder à Bitcoin? Não, porque nós não estamos aqui a falar de Bitcoin enquanto moeda. Claro que ela pode desvalorizar se tivermos outro tipo de criptomoedas com outras utilidades diferentes, mas isso não vai ameaçar a Bitcoin enquanto tecnologia, porque foi ela que lançou isto tudo. Nós estamos aqui perante uma revolução tecnológica imensa, que as pessoas ainda estão com alguma dificuldade em perceber, exatamente porque isto ao início parece tão complexo, as metáforas usadas no ramo de Bitcoin são tão más. Por exemplo, nós falamos de uma carteira de Bitcoin e pensamos, o que é que uma carteira tem lá dentro? Dinheiro, moedas. Uma carteira de Bitcoin não tem moedas lá dentro, não tem Bitcoins lá dentro. Uma carteira de Bitcoin tem códigos, tem 2 códigos. Um que é Public Key e outro que é Secret Key, que funciona como uma espécie de palavra-passe. E é só isso, uma carteira de Bitcoin tem códigos que vos permitem mexer moedas que se encontram na rede. E mesmo o termo Bitcoin, moeda, não faz sentido, porque não é uma moeda, não é uma coisa física. Muitas vezes procuramos na internet Bitcoin, ela aparece como uma moeda com um B traçado. E isso é errado, porque ela não é uma moeda convencional. Ela não é física, ela não é o equivalente ao PayPal, nem ao MBWay. Ela é muito mais do que isso. Ela é programável. E todos esses produtos não o são. Isto tem inovações para todos os ramos de atividade. Tem tantas inovações que nós nem conseguimos ver todas as potencialidades. Só vamos descobrindo ao longo do tempo. À medida que as pessoas vão usando, vão percebendo o que é que isto é, vão tendo novas ideias. E vão criando estas ideias. Porque, ao contrário dos produtos convencionais, nós não precisamos de autorização de ninguém. Nós criamos, implementamos na rede e basta que um utilizador use isso e o programa já tem sucesso, porque alguém o usou. O livro basicamente fala dessas coisas todas, fala de bastantes mais. Eu recomendo que vá procurar Andreas Antonopoulos no YouTube. O próprio livro, no início de cada capítulo, e cada capítulo é uma conferência, as conferências têm sensivelmente meia hora, 40 minutos, tem lá o link para o YouTube dessa mesma conferência. Este é o primeiro de 3 volumes de Internet of Money. Há mais 2. Quem não quiser lê-los pode simplesmente procurar na internet as diversas conferências, ver aquelas com os temas que lhe interessam mais, se é Bitcoin enquanto moeda, se é Bitcoin enquanto tecnologia, se é o futuro da Bitcoin, se querem ver como é que ela começou, como é que ele entrou neste mundo. Ele tem conferências para tudo. É um livro extremamente interessante. O livro é facilmente encontrado na internet.
Também existe à venda nas livrarias e na Amazon. E este foi a nossa primeira book review. Iremos ter mais alguns aqui no canal do Instagram e do Facebook. Temos vídeos com conteúdos exclusivos também no YouTube, por isso vão nos subscrever, vão deixar o vosso like, comentem as vossas dúvidas e ouçam o nosso podcast. Até à próxima!